Por que você acha que tá cada vez mais sensacionalista essa cobertura da aviação? Primeiro que isso dá audiência, né? Eu tenho uma tese pra te falar. Não acha que é porque começou a morrer muito famoso? Pode ser também. Não sei, mas pode ser. Aí chama mais a atenção. Aí as pessoas falam, nossa, até o fulano que tinha um avião próprio, sim, que fazia isso toda hora, até com ele aconteceu. O acidente aéreo ele é muito midiático. O exemplo que eu vou te dar. O King Air que caiu aqui em São Paulo. Infelizmente, 2 pessoas faleceram. Uma delas, colega, piloto. Tenho muitos amigos em comum. Uma perda irreparável. 2 pessoas. Cara, ganhou todas as páginas de cima a baixo, de todas as mídias. Bateram nesse assunto. Falaram em todos os jornais. E bateram, e bateram, e bateram. O dia inteiro. O dia inteiro. A semana inteira. Né? Acabaram de morrer 12 estudantes numa estrada, num acidente de ônibus lá no interior de São Paulo. Você vê uma notícia, às vezes pode até estar como headline do portal, e só. Pô, lá morreram 12. É bem mais. Só que o aéreo é mais midiático, ele é mais chamativo. E dá audiência. Eu falo que se você quiser ter sucesso, a dica aí, ó, quer um sucesso falando de aviação, é só focar em acidente aéreo. Sucesso garantido. Porque isso dá audiência. As pessoas querem ver, né? Então hoje eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu cheguei onde eu cheguei, ganhei os prêmios que eu ganhei, sem precisar apelar para acidente aéreo. Hoje eu tô falando, dando entrevista, mas de uma forma para tentar acalmar e explicar de forma técnica. Mas eu não tô especulando, eu não tô explorando o acidente. Sim, não. O que fizeram com o acidente da Embraer. Exatamente. Ridículo. Eu não vou ficar fazendo live, falando acidente, monetizando, usando patrocinador para pagar vídeos que eu falo de acidente aéreo. Porque assim, se eu quiser ter sucesso para um patrocinador, eu falo de um acidente que aconteceu, eu fico lá especulando, dou umas ideias lá, ponho um monte de imagem, falo do patrocinador, eu sei que esse vídeo vai viralizar, porque é um assunto que... E o patrocinador vai... Eu acho isso de uma antiética absurda. Então eu não faço isso, né? Como eu falei, na minha mídia, aqui eu tenho controle, eu noticio os mais midiáticos, porque fica um pouco estranho alguém que comunica sobre aviação fingir que não tá nada acontecendo. Eu não posso fazer isso. Não posso mais fazer isso, né? Se eu fosse uma mídia completamente irrelevante, tudo bem, deixa pra lá. Mas as pessoas me cobram isso, né? E quando eu dou as entrevistas, eu quero esclarecer o que está acontecendo e não especular o que pode ter acontecido. Entendeu? Então esse é o caminho que eu estou seguindo agora. Mas é o que você perguntou. Por que as pessoas falam tanto? Primeiro, que é midiático. Segundo, que hoje todo mundo tem uma câmera na mão. Então tudo é filmado, tudo é registrado, tudo é reportado. Existe um site que reporta todos os incidentes e acidentes aéreos na aviação comercial no mundo inteiro. Tá? Se você quiser saber o que está acontecendo, você entra lá, você vai ver. É brasileiro? Não, é estrangeiro. Eu não sei exatamente de onde ele é, tá tudo em inglês, mas enfim. Se você pegar, sei lá, chutar um ano aqui, 2014, você vai ver lá incidentes acontecendo diariamente. Todos os anos. A diferença é que hoje se noticia quase todos. Então, choque com pássaros é um problema na aviação. Acontece, quase que diariamente. Só que hoje, tudo que acontece reporta. Então, o que as pessoas têm impressão? Nossa, atualmente os aviões estão se chocando muito com pássaros. Não, isso sempre aconteceu. Não, agora eu vou completar a informação, porque eu entendi tudo que você falou. Mas tem um outro tipo de gente que não é da aviação, mas que começa a falar, por exemplo. Eu já vi gente falando que é a inversão dos polos magnéticos. Sim. Já vi gente falando que é o ano X com o astro tal, o Sol Não tem nada a ver. na posição. Então, assim, uma mistura meio de superstição, astrologia, entendeu? Uma coisa meio pseudocientífica ali. Não, isso não tem nada a ver. Falando sobre, por exemplo, essa questão dos pássaros. Sim. Por que agora os pássaros estão batendo... Sempre batendo. Nas aeronaves e tal. Bom, o pássaro tá batendo no avião, por quê? Porque o ambiente que ele tá inserido, o aquecimento global, tá fazendo com que o pássaro não faça mais o mesmo trajeto de sempre e agora tá batendo em aeronave. Olha, o que acontece, por exemplo, é lixão perto de aeroporto. Vai atrair muito urubu. Aumenta o fluxo de pássaros ali. Então existem nos aeroportos, dos principais aeroportos, todo um trabalho
de biólogos em volta, né? Para fazer controle de fauna. Isso já existe. Então isso é um problema. Quem está invadindo o espaço aéreo não são eles, somos nós, né? Porque eles já estão voando desde sempre. E isso é trabalhado pela aviação. Agora, uma pessoa que fala isso, que agora tá batendo pássaro em avião. O cara tem que pegar relatórios e ver que avião batendo em pássaro sempre aconteceu. Não é que começou ontem, entendeu? Então, é um problema na aviação isso. Assim como outros incidentes que possam acontecer, furou um pneu, sei lá, coisas desse tipo, sempre aconteceu. Na verdade, esse tipo de coisa diminui, porque a aviação ela vai ficando segura, cada vez mais segura, vão se criando protocolos para mitigar os riscos e a tendência é ir diminuindo. A diferença é que aumentou muito o número de operações aéreas, principalmente depois da pandemia, quando a gente começou a normalizar. 2024 foi o primeiro ano que passou 2019, pré-pandemia, né? Então, estamos falando de 5 anos ali, negócio meia bomba, né? Então aumentou muito o número de operações aéreas, aumentou muito o report das coisas, todo mundo tá gravando tudo, todo mundo tá filmando tudo, e tem também uma questão, principalmente na aviação geral, da parte de treinamento, tanto de tripulantes quanto de pessoas envolvidas na aviação como um todo, né? Uma parte muito que acontece, eu sou piloto da aviação geral, então tem muito o que a gente chama de experiência e proficiência, ou seja, eu posso ser muito experiente, eu tenho 5.000 horas de voo, beleza, sou experiente, mas eu sou proficiente? Ou eu fiz essas 5.000 horas e a última vez que eu voei foi 10 anos atrás? Será que eu ainda tenho condição de pegar um avião do nada? Eu sou proficiente? Então, tudo isso tem vários trabalhos já feitos por entidades da aviação para melhorar isso também. Então, não é uma coisa que está todo mundo de olho fechado. Aconteceu um acidente aéreo e foi concluído no relatório que foi um problema operacional, ou seja, um problema ali da tripulação. Tudo isso serve para melhorar os protocolos. Então, já tem um trabalho sendo feito para melhorar. Porque a aviação, desde que o primeiro avião voou lá em 1906 com o Santos Dumont, vai se melhorando dia após dia. Por isso que hoje é muito mais seguro você voar do que era nos anos 60. Muito mais seguro, né? São décadas e décadas que se passaram de melhorias e melhorias. Semana passada, na viagem que eu fui para o Rio, eu estive numa empresa de fabricação e manutenção de motores aeronáuticos, motores de avião comercial. Você vê o nível de segurança dos caras, é absurdo. É muito absurdo. Muito alto. A régua é muito alta. Tanto é que é muito difícil ter problemas hoje de parada de motor em voo, do nada. O motor para por falta de combustível, ou para por falta de óleo, para por, sei lá, algum erro de manutenção. Sim. Mas um motor com uma boa manutenção, seguindo as coisas do jeito que tem que ser, com combustível e tudo mais, vai longe. Então tá cada vez mais seguro. Um exemplo disso é que anos 60, anos 70, só podia fazer um voo cruzando o Oceano Atlântico com aviões de 4 motores. Porque você tinha uma redundância. Parou um, opa, você ainda tem 3. Parou 2, opa, você ainda tem 2, né? Parou o outro, você já devia ter pousado, né? Então, ou se parou todos é porque você não pôs combustível, o problema é mais grave. Com a evolução da aviação, os aviões já são certificados para só com 2 motores cruzar o Oceano Pacífico, né? Então, isso é evolução. Os quadrimotores praticamente desapareceram, né? E a tendência é não ter mais operação no futuro de aviões com 4 motores, né? Então, e mesmo assim, mesmo levando em consideração que um avião ele consegue voar com um motor só, existem na rota de voo de qualquer companhia aérea do mundo aeroportos estrategicamente posicionados para que, se o avião tem uma pane, ele consegue chegar até aquele aeroporto. Então você vai fazer um voo entre Singapura e Los Angeles. Você vai cruzar o Oceano Pacífico, né? Ele vai passar por rotas considerando que ele tem um tempo para pousar em algum aeroporto que fica numa ilhazinha no meio do Pacífico, caso ele precise. Tudo isso é pensado. E esses protocolos todos surgiram ao longo de muitos anos de mitigação de riscos. Onde é que a gente pode melhorar para tornar a aviação cada vez mais segura? Qual que é o voo mais longo que existe? Eu acho que atualmente é Singapura...
é um voo, acho que da Singapore Airlines. Se eu não me engano, é esse de Singapura a Los Angeles ou Singapura a Nova York, uma coisa assim. É Singapura, Estados Unidos, eu só não lembro qual que era a cidade. Dá pra pesquisar aí, dá pra olhar. Mas você tem noção de quanto tempo? Acho que são 16 horas, 18 horas, um negócio assim. É longe. Uhum. O máximo que eu já voei foi 14 horas e meia pra Dubai, e já é bem cansativo. Direto? Direto. Deixa eu ver aqui qual que é o voo mais longo, só pra ter certeza. Não, uma vez eu vi um cara falando que talvez era Chile-Austrália. Não porque como a Terra é redonda e não plana, né? Então... Sim. Ele passa por baixo, ele passa cruzando a Antártida. Ó, o voo é Singapura, Nova York, isso mesmo. São 18 horas e 45 minutos. Esse é o da Qantas, da companhia aérea lá de... Não, da Singapore Airlines. E aí, em 2026, a Qantas Airlines deve lançar um novo voo mais longo do mundo, que é Sydney, Nova York, com 22 horas de voo. Esse é pesado. Então, normalmente os voos que saem daquela região lá acabam sendo os mais longos. Sim. Sydney tá bem ali. Bem no cantinho ali. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.